Como vencer os gases de forma natural e definitiva é o tema da live de hoje. Se você sofre com gastrite, refluxo, esofagite e além desses diagnósticos, você tem gases, arrotos, sensação de barriga estufada ou de distensão abdominal, hoje a gente vai entender o que são os gases, por que você tem gases e como resolver de uma vez por todas. Seja bem-vindo a essa live. Eu sou o professor Carlos, sou naturólogo e eu te ensino a vencer a gastrite e o refluxo de uma vez por todas. E nessa live aqui, a gente vai estar trazendo mais um tema importantíssimo, um tema que vocês sempre perguntam: Carlos, o que eu faço quando eu estou com gases e arrotos? Então, fica por aqui e seja muito bem-vindo. Bom, o que são gases? Os gases é um efeito da má digestão. Como o nome já diz, gases são gases que estufam a barriga. Naturalmente, nós temos gases, mas quando esses gases estão em excesso, a ponto de estufar a barriga, a ponto da gente tentar sair de casa e ter vergonha de sair de casa, porque a gente tem medo de constranger as pessoas, ou gerar um constrangimento no lugar por causa do odor dos gases, isso já está num quadro patológico, devido a uma má digestão no estômago. Então, os gases é um acúmulo de fermentações gástricas devido à má digestão da comida, ok? Então, isso é gases. Eu vou dar para você um exemplo usando a natureza, já que a gente é cultivador da saúde. Quando a terra, o solo, a terra, ela está com muito lixo acumulado, então essa terra ela começa a gerar um odor muito forte. Tudo que é plantado dentro daquela terra acaba apodrecendo e não vingando, não gerando fruto, impedindo a colheita. Assim também acontece com o nosso intestino. Eu vou dar para você aqui uma dica muito importante e eu vou pedir que você anote isso no caderno. Por isso que você tem que estar com um caderno, gente. Sempre que você sentir gases, estiver em algum lugar, constranger as pessoas, aqueles gases que geram dor, a barriga muito estufada, inchada e gases constantes, você vai lembrar, os gases estão vindo do intestino. Escreve aí, gases têm a ver com o intestino, mas eu vou explicar o porquê que o estômago gera isso no intestino. Mas sempre que você sentir arrotos, logo após a refeição do almoço, por exemplo, é o momento que você mais sente arroto, não é isso? Deixa aqui nos comentários para eu poder saber. Sempre que você sentir arrotos, você lembra, os arrotos têm a ver com a má digestão no estômago. Os gases têm a ver com a má digestão no intestino. Decoraram? Gases, intestino. Arrotos, estômago. Gases, intestino, arrotos, estômago. Anote isso daí porque vai ser importante para você entender como tratar. Beleza? Beleza. Agora, por que nós temos gases? Não adianta eu saber o que usar, porque se for dizer o que você vai usar, você já usou muita coisa. Você já usou medicamento, já usou suplemento, você já usou, já fez dieta, você já tentou fazer de tudo e não conseguiu resolver. Então, por que nós temos gases? Veja bem, como eu falei, a terra ela fica doente, intoxicada e apodrece os frutos, a planta que foi ali plantada devido ao acúmulo de lixo. Assim também acontece com o nosso corpo. O nosso terreno biológico é o nosso sangue. Quando o nosso terreno biológico está com acúmulo de lixo, que são as toxinas, essas toxinas acabam enfraquecendo a nossa imunidade. Quando a gente vai comendo alguns alimentos prejudiciais, algumas combinações erradas, ficando sedentário e etc., mas principalmente trazendo o aspecto da alimentação, como um alimento irritante. Então ele vai gerar uma irritação no estômago, e essa irritação gera uma inflamação que o corpo não consegue cicatrizar, porque o corpo está sobrecarregado e enfraquecido com toxinas. Então veja, o que está gerando os gases? Excesso de toxinas dentro dos órgãos digestivos. O que vai resolver os gases? Jogar para fora, desintoxicar o corpo dessas toxinas.
É simples. Agora, de onde vêm as toxinas? De onde vêm as toxinas que geram esses gases, esses arrotos, a gastrite, o refluxo, esofagite, a hernia de hiato? As toxinas vêm dos hábitos que nós praticamos. Vamos para algo prático? Quando você faz o seu café da manhã e você acorda de manhã, toma um cafezinho com um café descafeinado, com um pouquinho de leite, uma bolacha, um pão, uma tapioca, e aí comi essa comida, fiz uma combinação errada, porque eu coloquei uma substância que acaba gerando gases, que gera toxina no meu corpo, que no caso seria o café, e aí eu misturo esse líquido com um sólido, né, que seria a bolacha, um bolo, um cuscuz, uma tapioca, uma mandioca. Se bem que de manhã vocês costumam não comer, né? Come qualquer besteira e corre para poder fazer as coisas do dia. E essa combinação errada, ela acaba fermentando no estômago. Fermenta no estômago, certo? Porque o alimento não combina. Você misturou líquido com o sólido, então acaba fermentando essa mistura. E essa fermentação vai fazer com que se acumule ar, um ar que precisa ser jogado para fora através do esôfago, e você começa a ficar arrotando constantemente devido a essa fermentação pela combinação errada, fermentação que traz toxinas. E essas toxinas podem criar o ambiente perfeito para alimentar a bactéria H. pylori. E essas toxinas podem inflamar o estômago a tal ponto que ele não consiga mais produzir o muco protetor, o ácido no pH ideal, e o esfíncter começa a abrir, e você tem refluxo. Daqui a um tempo aparece a hérnia de hiato, quando o estômago extrapola para fora do esôfago. Então, aqui é apenas um exemplo de um hábito, mas quando eu estou com ansiedade, quando eu estou muito estressado, com sobrecarga de trabalho, quando eu estou sedentário, quando eu durmo muito tarde, tudo isso são hábitos que vão acumular toxinas que deveriam estar saindo através do suor, da urina, através dos catarros e da expiração do gás carbônico, através das fezes. Como isso não está saindo diariamente, por exemplo, eu deveria ir ao banheiro fazer o número 2 pelo menos 3 vezes ao dia, eu só vou uma vez ao dia, eu não tomo a quantidade suficiente, então não elimino toxinas pela urina. Eu não sei praticar respiração anti-refluxo para jogar para fora o gás carbônico. Então, esse conjunto de hábitos errados gera os gases. Até aqui vocês entenderam? Virose também faz queimar o estômago? Sim, Luiz, porque às vezes você está com uma infecção viral no estômago. Às vezes você já tem uma gastrite leve, né? E aí, com a infecção viral, a sua imunidade fica ainda mais baixa. E aí começa a queimar o estômago. Ou alguma má digestão, né? Devido ao seu corpo estar debilitado e você não está comendo alimentos mais saudáveis. Então, sim, com certeza causa dor no estômago, queimação e etc. quando você está num quadro de virose. Tá bom? Como que eu vou resolver a questão dos gases? Vamos primeiro explicar como que acontece no nosso corpo os gases. Então, tudo começa no estômago. Então, você acabou de comer a comida, essa comida não foi bem digerida, ela fermentou e gerou toxinas. Carlos, mas por que a comida não foi bem digerida? Porque você não está produzindo ácido e enzimas suficiente. E essa comida mal digerida vai lá para o intestino. E aí, lá no intestino, a comida que não está bem digerida vai fermentar novamente no intestino. E isso vai gerar uma sensação de distensão abdominal. Então, para resolver, eu preciso parar de praticar os hábitos que me intoxicam e começar a praticar os hábitos que me desintoxicam. Porque a digestão plena não se adquire, se cultiva. Escreve aí nos comentários, digestão plena não se adquire, se cultiva. Então, tem um versículo da Bíblia que está lá em Gálatas 6, 7, que fala assim, ó, tudo o que o homem cultivar, isso também ele irá colher. Aqui é homem e mulher, tá bom? Então, tudo o que você cultivar, você vai colher.
Nós somos cultivadores da saúde e não cultivadores da doença. Até o dia de hoje você era cultivador da doença. Agora você é cultivador da saúde. Show? Se eu cultivar na minha vida a semente das combinações alimentares corretas, da respiração anti-refluxo, da quantidade suficiente de água, a semente da leitura da palavra de Deus, a semente de dormir cedo, a semente de se expor ao sol, a semente de tomar chás e sucos desintoxicantes. Então, esse conjunto de hábitos vai gerar em meu corpo uma planta, uma árvore, que vai gerar os frutos. Quais que são os frutos? O prazer de comer, o não ter medo de comer esse ou aquele alimento, temendo que vai fazer mal, a coragem diante da possibilidade de ter um câncer, confiando em Deus, na sua palavra, que só vai ter um câncer no estômago se Deus permitir. Então você vai colhendo os frutos daquilo que você plantou. Hoje, você está colhendo o que você plantou. A culpa não é do gastro que passou o prazol. O gastro, ele passou o prazol porque o médico, ele traz ali algo para poder aliviar o sintoma. Tudo bem que ele deveria te orientar, que você deveria usar aquilo só numa emergência, que não era para ficar dependente, que você tem que mudar hábitos. Mas, ainda assim, a culpa total não é dele, tá bom? A culpa total não é da nutricionista, que passou uma dieta errada, ou mal combinada, ou inflamatória. A culpa não é do seu esposo, que lhe critica. A culpa é minha, a culpa é sua. Foi eu que fiquei sedentário, foi eu que combinei errado, foi eu que dormi tarde, foi eu que exagerei nos finais de semana, foi eu que comi alimentos irritantes. Então, se o problema foi gerado por mim e eu sou o meu maior inimigo, então quem vai resolver o meu problema sou eu. O gastro pode dar algo para aliviar a minha dor, né? Ou se eu for no hospital, tomar algo na veia. A nutricionista pode passar uma dieta ali que alivie um pouco o sintoma, também não vai resolver. O outro gastro pode passar um antibiótico para matar a bactéria, mas não vai resolver, porque é só para matar a bactéria, não é para curar a gastrite, não é para consertar a hérnia de hiato, não é para poder cicatrizar o esôfago da esofagite, nada disso. Antibiótico H. pylori não resolve nada, só mata a bactéria e depois você se reinfecta, porque depois de tomar antibiótico, o seu corpo fica mais fraco ainda, com a imunidade mais baixa. Então, é eu que preciso aprender, eu que preciso me dedicar. E você precisa vencer essa procrastinação, de não querer estudar, de não querer correr atrás, de não querer entender. Muita gente reclama, só faz reclamar atrás de um novo remédio. Mas eu não vou dar para você um novo remédio, não vou dar um novo suco detox, não vou dar uma nova receitinha natural, porque eu sei que não vai resolver. Aí você fala, mas Carlos, tu é ruim, viu? Não vai passar uma receita pra gente. Sabe por que eu não vou passar? Porque você já tem isso. Se você for no YouTube, você colocar sucos para gastrite, chás para gastrite, garrafada, tem lá mais de 1 milhão de coisas para você poder fazer. E por que eu não passo? Porque eu sei que nada disso vai resolver. Eu tenho que colocar a sua cabecinha para pensar. Pensar o quê, Carlos? Está dormindo tarde? Então começa a dormir cedo. Como é que está a ingestão de água? É uma água de qualidade? E a sua alimentação? São alimentos de qualidade? Estão bem combinados? Você já sabe o tempo de uma refeição para outra? Você sabe quantas refeições é o ideal se fazer o dia? Quando se tem gastrite e refluxo? Será que são 6 refeições? 5? Será que está certo ficar sobrecarregando o seu estômago, beliscando o dia todo com lanches? Você está ingerindo quantos tipos de frutas ácidas? Ah, não estou ingerindo nenhuma fruta ácida. Tudo isso você tem que pensar, tem que raciocinar, porque se eu estou com muito refluxo, porque eu durmo muito tarde, então qual é a solução? É dormir cedo. Se eu estou com refluxo porque eu não tomo água, qual é a solução? Tomar água. Se eu estou com gastrite, com hernia de hiato, porque a minha rotina está de cabeça para baixo, é muito bagunçada, é muito corrido, eu não tenho horário para comer, dormir, tomar água, tomar chá, tomar sol, e na academia eu não tenho horário para nada. Como é que eu vou fazer?
né? E quem fuma cigarro, o cigarro, o que tem que fazer? Tem que parar de fumar o cigarro. Se você planta o fumo, ou você fuma, você vai colher o quê? Esofagite, câncer esofágico, inflamação, acalásia, doenças graves no esôfago e no pulmão, e também no estômago. E vai ter muito mais chance de desenvolver um câncer gástrico que uma pessoa que não fuma. Qual que é a solução para isso? Parar de fumar. Como é que eu consigo isso? Através do poder de Deus, da fé em Deus. Então eu vou a Jesus, eu começo a ler a palavra, eu começo a orar, eu começo a sair de ambientes que envolvem cigarro, que envolvem bebidas, eu começo a romper com amizades que me levam a isso, a ficar mais perto do pai, da mãe, da família, amigos que levam você para perto de Deus, que levam você para a academia, que levam você, bora fazer uma dieta, bora para academia, bora correr junto, bicicleta, larga esse negócio de cigarro. Então eu vou correndo isso, lendo a palavra e buscando, daqui a pouco estou liberto do cigarro, liberto da bebida. Mas se você não dá o primeiro passo, você fica preso no cigarro, na bebida, na gastrite, no refluxo, na esofagite, e isso pode agravar a situação. Porque eu tenho certeza que no dia que você se ajoelhar e você orar, e você dizer, Senhor, me liberte, a partir de amanhã eu vou acordar logo cedo, vou tomar um copo de suco de beterraba com limão e melancia, entendeu? Aí vou para academia, treinar, depois chegar em casa, vou comer bem, mastigar muito bem, começar uma nova vida com Deus. E antes de tudo isso, né, ler a palavra de Deus, lá em Jeremias 30:17. Beleza? Então, gente, voltando aqui para o foco dos gases. Então, gente, boa combinação alimentar, relógio biológico desintoxicante, respiração anti-refluxo, são importantíssimos. E muitas vezes, eu vou dar o meu exemplo, na época que eu estava com muita ansiedade e depressão, eu já tive ansiedade e depressão, não importava, gente, eu podia comer a comida mais saudável do mundo. Você tem ideia, às vezes eu comia banana, mamão e gergelim. Me diga, qual que é o defeito de eu comer no café da manhã banana, mamão e gergelim? Eu quero ver se alguém vai falar que banana faz mal, mamão faz mal, gergelim faz mal. E mesmo assim eu tinha muitos gases. Aí você fala, por que, Carlos? Por que você tinha gases? Se você era naturólogo, você estava combinando bem, porque banana com mamão e gergelim é uma boa combinação. São alimentos saudáveis. Era o que estava gerando isso? Porque a ansiedade constante o dia inteiro estava aumentando o cortisol, a adrenalina, o ácido láctico. E esses hormônios em excesso no nosso corpo, eles acabam fazendo com que a comida ela fermente, porque esses hormônios em excesso, eles se transformam em toxinas chamadas radicais livres. Então elas acabam fermentando no estômago e sendo mal digeridas no intestino. Então tinha muitos gases. E eu só consegui me libertar dos gases nessa época quando Deus, né, através de amigos, através da palavra de Deus, através desses hábitos desintoxicantes que eu aprendi no curso, na faculdade de naturologia, através da minha família, Deus me libertou da ansiedade e da depressão. Foi aí que os gases desapareceram. Depois que eu me libertei da ansiedade, os gases desapareceram. Ah, então você está falando que os gases são gerados simplesmente por problemas emocionais? É isso? Não. Eu não estou falando que todas as pessoas que têm gases é por causa de doenças emocionais, mas é uma das causas, entende? Às vezes é a ansiedade, às vezes é a combinação alimentar errada, às vezes é um relógio, são horários, né, para comer, dormir, tomar água, desregulados. E às vezes é isso tudo junto, conjunto que está gerando isso. Aí você fala assim, Carlos, o que tem a ver comigo? O que tem a ver com você é que você hoje tem gases e o seu emocional influencia. Plante exercício físico, colha estímulo, fortalecimento do músculo do estômago, fechar o esfíncter esofágico. Plante boas combinações alimentares, colha uma vida sem gases, sem arroto, sem refluxo, entende? Mas você precisa plantar. E plantar, cultivar, dá trabalho.
Você plantou uma plantinha ali, tem que deixar aquela planta perto do sol, tem que colocar água boa. Se for uma água contaminada, a planta morre. Tem que ter oxigênio naquele local. Para a plantinha não morrer, tem que adubar muitas vezes a planta. Tem que dar um descanso para aquela planta, para a terra. A mesma coisa é você. A planta é totalmente dependente do agricultor. A mesma coisa é você. Você é como uma planta. Você precisa de sol, banho de sol. Você precisa de oxigênio com a respiração anti-refluxo. Você precisa de água desintoxicante. Você precisa de uma combinação com uma alimentação gastroprotetora. Você precisa de exercícios físicos específicos para fechar o esfíncter esofágico. Você precisa de um descanso para sua mente. Fazem as coisas assim porque o povo faz, a gente vai no efeito manada. Ah, fulano falou, vou fazendo. A gente já está no piloto automático, então tem que comer o mais simples e natural possível. Eu olho assim, eu digo, peraí, aqui tem um bolo, um pedaço de bolo e tem batata. O bolo é totalmente refinado, açucarado, vai inflamar meu estômago, causar gases, barriga estufada. A batata é um carboidrato natural, integral, simples, que não foi processado. Então vamos para a batata. A plantinha, ela precisa de descanso, então também precisa de descanso. Dormir 8 horas por noite, descansar um dia na semana. A plantinha, ela precisa de uma dependência do agricultor. Então também precisa de uma dependência de Deus. Entende? Então, gente, o que é que traz a cura? Eu vou trocar a pergunta. O que é que cura? O que é que traz o fruto de uma árvore? Aí você fala assim, Carlos, o que faz a árvore gerar o fruto é o poder de Deus. Se Deus não tiver ali agindo na árvore, né? A árvore não vai gerar um fruto. Show, beleza. Mas eu pergunto, você acha que Deus vai fazer uma árvore gerar um fruto? Vamos dar um exemplo aqui. Uma planta, né? Deixa eu ver aqui. Tomate. Você acha que Deus vai fazer o tomate ser gerado sem a parte do ser humano? Não. O ser humano precisa plantar o tomate, cuidar, cultivar, regar. Então a cura, ela depende de duas coisas. O poder de Deus unido ao esforço humano. Ok? Como assim, Carlos? Veja bem, Deus tem poder para curar, mas ele disse que o ser humano tem uma parte a desempenhar, que é cultivar o hábito. O que eu vou fazer? Eu vou ser, Senhor, através do teu poder, me movendo a comer saudável, a ter uma alimentação melhor, o Senhor vai me trazer a cura e a restauração. Você entendeu? Então não fique só orando, esperando uma cura milagrosa cair do céu. Corra atrás e Deus fará a obra. E se você ficar achando que um dia você vai achar um remédio, não, um dia eu vou achar uma garrafada, um encapsulado, um suplemento que vai resolver meu problema, tire esse tipo de pensamento. Eu fico assim, gente, angustiado quando eu vejo gente no YouTube falando, olha, esse óleo essencial vai curar você em 7 dias. Eu fico, sabe? Porque as pessoas, elas caem nessa ilusão e gastam. Se você for contar o quanto que você já gastou em 6 meses ou um ano, entre remédio natural, entre remédio de farmácia, entre ida ao hospital, endoscopia, está para mais de 5 mil reais. Para mais de 5 mil reais. Só que a gente não pensa a longo prazo, só pensa no agora. Você entendeu? Muita gente escrevendo aqui, quando eu for curada, vou louvar a Deus. Mas já louve a Deus agora por esse conhecimento, tá bom? Já seja grato a Deus agora. Sabe qual é o maior ponto de perseverança? É quando você é grato a Deus antes da cura. Senhor, eu sou grato ao Senhor hoje, pelo conhecimento, pelo cuidado, pelo conforto. Eu já sou grato hoje, mas eu quero que essa gratidão seja completa, que ela transborde para fora. Gente, você tem que colocar propósito na sua vida. Senhor, que essa cura seja para te exaltar e servir ao meu próximo. Vou tomar esses hábitos, mas não é necessário eu fazer endoscopia.
Rafael, veja bem, a endoscopia, a questão de ir no gastro, a nutricionista, no psicólogo e etc., eu não vou substituir essas coisas. Você pode ir fazer endoscopia. A questão que eu estou trazendo aqui para você, Rafael, é a seguinte: a endoscopia é para você saber como está o estômago. Você vai lá, faz o exame e vê como está, mas não é ela que vai resolver o seu problema. Você vai lá e faz, mas quando chegar em casa, o que vai resolver é a fé no sol, na água, no alimento, que Deus está curando através daquilo, entendeu? Então você pode fazer endoscopia? Pode. Ah, eu posso ir no psicólogo? Pode. Ah, eu vou lá para o psiquiatra? Não. Ah, eu vou parar de tomar remédio? Não, até porque você pode estar dependente do remédio. Então você vai ter que aprender a fazer os hábitos saudáveis, vai continuar tomando o prazol, e quando você aprender os hábitos desintoxicantes, aí você vai voltar no gastro e você vai dizer para ele: doutor, eu comecei a mudar a alimentação, a fazer exercício físico, sabe, comer mais saudável, tomar sol, e eu estou muito melhor, você tem como tirar o medicamento de mim ou diminuir? Aí ele vai tirar ou diminuir, entendeu? Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Lembre-se que digestão plena não se adquire, se cultiva.